O que acontece depois da primeira temporada de Kaisen. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, narrando e explicando o arco da saga do passado do Gojo, continuação do anime. Bom, se vocês gostarem, assistam até o fim e comentem para que eu possa fazer continuações. Após os incidentes do arco das Pinturas da Morte, onde acompanhamos Itadori e Fushiguro Nobara enquanto investigavam uma série de assassinatos estranhos envolvendo as maldições, Akari e Chidi retornam com os três para Tóquio, encerrando o caso. 2 dias depois, Satoru Gojo fica impressionado ao saber que seus alunos derrotaram maldições de nível especial. Depois de conversar com o Tahime sobre possível traidor dentro da escola, Gojo paga a Meimei para que ela o ajude a promover seus amigos. Meimei e Todo então recomendam Itadori, Nobara, Fushiguro, a Maki e o Panda a estudantes nível 1. Todo e Meimei estão competindo em um jogo de ping-pong e Todo fica desapontado ao saber que não vai ser possível fazer companhia ao Itadori nas missões que servirão de teste para provar que Itadori merece subir para o nível 1, pois quem o recomendou não pode fazer companhia nas missões. Em outra cena, Nobara encontra uma antiga colega de classe do Itadori na rua, chamada Yuko Ozawa, e descobre que ela tem uma queda pelo Itadori. Nobara e Megumi então arrumam um encontro para os dois. Ozawa aprecia a sinceridade de Yuji e decide não mostrar seus sentimentos, pois se sente rasa, vazia, ao confiar na sua nova aparência para conquistar Itadori. É feito então um corte na história e na sequência nós voltamos no tempo, onde é iniciado o flashback nos apresentando Meimei e Tahime presas em um corredor de uma casa grande e o Tahime questiona o quão grande é esse corredor, enquanto Meimei supõe que trata-se de uma barreira criada por um espírito amaldiçoado que vai sobrepondo o espaço à frente conforme eles andam, dando a impressão de que não tem fim. Na tentativa de fugir, eles descobrem que as paredes são impenetráveis, então criam um plano para se separarem por diferentes direções na esperança de que a barreira se rompa. Enquanto conversavam, as paredes então impenetráveis do corredor começam a rachar e uma explosão é causada do lado de fora. Aparece na sequência Satoru Gojo mais novo, estudante do 2º ano da escola de Jutsu, para salvar o Tahime Meimei. Gojo pergunta se o Tahime está chorando, e ela com raiva diz que não está. Meimei briga com o Gojo perguntando se ele a salvaria também se estivesse chorando. Gojo diz que não porque ela é muito forte. O Tahime se zanga e quando levanta para brigar com Jojo, uma maldição aparece logo atrás dela, pronto para atacar. E logo em sequência, outro monstro engole a anterior, salvando assim a Tahime de ser atacada. Entra em cena Suguru Geto, aluno do 2º ano da escola de Jutsu. Geto pede para o Tahime guardar a palavra que iria dizer que todos queriam ouvir depois, e diz a Gojo que não é legal tirar sarro dos mais fracos. Satoru responde que é ele quem está tirando sarro dela sem perceber. Entra em cena Shoko Ieri, aluna do 2º ano da escola de Jutsu. Diz estar preocupada com Meimei e o Tahime por estarem sumidas por 2 dias. Meimei se dá conta de que a cortina não foi levantada na área em volta, fazendo com que o acidente fosse percebido pelos moradores da região e noticiado nos jornais. Então Masami Tiaga, feiticeiro de grau 1, pergunta quem foi o responsável por não levantar as cortinas e Satoru Gojo se entrega sem perceber. Ele se questiona se é realmente necessária a utilização das cortinas. Os humanos comuns não conseguem nem ver as maldições de qualquer forma. Porém, Geto diz que as cortinas são importantes pois servem para manter a sanidade dos cidadãos. Enquanto continuava seu discurso, Satoru interrompe dizendo que é um saco cuidar dos mais fracos, e Geto continua dizendo que os feiticeiros existem para proteger os não usuários de Jujutsu. O clima entre dois começa a esquentar. Shoko sai da sala de fininho enquanto os dois discutem, e Gojo chama Satoru para fazer sem perder a amizade. Rapidamente entra na sala o diretor Yaga, e ambos disfarçam e interrompem a excursão. Yaga então diz que precisará dos dois na próxima missão, e que se trata de uma grande responsabilidade por ser uma ordem direta do mestre Tengen. Os objetivos da missão são os seguintes: encontrar o receptáculo do plasma estelar, voltar a garota e sumir com ela. Gojo e Geto não entendem o porquê de terem que sumir com o receptáculo e brincam dizendo que Yaga deve estar louco. Geto então pergunta ao futuro diretor se eles estão reiniciando a técnica do mestre Tengen e Gojo não entende do que se trata. Eles explicam a Gojo que o mestre Tengen possui a técnica da imortalidade, porém essa técnica não impede o envelhecimento.
Mesmo não tendo nenhum problema em envelhecer, ao atingir uma certa idade, a técnica tenta trocar de corpo, acarretando em uma evolução do Mestre Tang. Essa evolução faz Tang não ser mais humano, ascendendo assim a um nível mais elevado. Gojo não entende qual é o problema da evolução, então Geto diz que Tang vai perder sua determinação uma vez que tem evoluído e deixado de ser o mesmo. Ele explica que as barreiras que protegem as escolas e todos os pilares do mundo Jujutsu são fortalecidos pelo Tang, que sem ele seria muito difícil a segurança e a realização das missões. No pior dos casos, Mestre Tang poderia se tornar um inimigo. É por isso que a cada 500 anos, Tang precisa se juntar ao receptáculo e reescrever a informação do seu corpo para impedir a evolução de acontecer. Yaga explica dizendo que a localização do receptáculo foi encontrada e que existem 2 grupos que estão atrás dele. Um dos grupos é uma organização de usuários de Jujutsu chamada que tem o objetivo de arruinar o mundo de Jujutsu. O segundo é um grupo religioso conhecido como Associação Recipiente do Tempo, que venera o Mestre Tang como uma divindade. Yaga conclui que eles têm 2 dias para buscar o receptáculo e que, se falharem, poderiam afetar gravemente a sociedade. Gojo não entendeu direito por que do grupo religioso está atrás da menina receptáculo, e Geto explica que eles desejam que Tang permaneça puro, sem se misturar com o receptáculo, só por não possuir usuários de Jujutsu não são tão perigosos e o foco vai ser agora com o grupo Q. Ouvir a explicação, Gojo diz que não precisa se preocupar, pois eles 2 são os mais fortes, e é por isso que o Tang deu essa missão a eles. Geto interrompe, dizendo que Gojo precisa mudar seus hábitos, pois é muito mal educado, desse jeito seus aprendizes teriam medo dele. Enquanto conversavam, uma explosão acontece no andar do prédio onde está localizado o receptáculo, e Gojo se pergunta se a culpa será dele se a criança receptáculo morrer. Logo em sequência, uma garota é arremessada do andar que está pegando fogo. O soldado do grupo que é chamado Kokun diz à garota que ela pode culpar Tengen. Logo então, é interrompido por Geto a resgatar a garota no céu, montada em espírito amaldiçoado. Geto reconhece a menina como receptáculo do plasma estelar, e ao avistar Geto, o soldado Gokun pergunta se ele é da escola Jujutsu e pede para entregar a garota. Geto responde que não conseguiu ouvir e se era possível ele falar mais de perto. Gojo, olhando da rua, respira aliviado por Geto ter conseguido capturar a menina e é logo atacado com fagas por outro soldado chamado Vair. Gojo inutiliza o ataque do soldado e se desfaz das facas que foram tacadas em sua direção com sua técnica infinita. O soldado reconhece Gojo e sua força e quer testá-lo. Gojo então cria uma regra dizendo para ele chorar e pedir desculpas primeiro, pois só assim não o mataria. O soldado ficou enfurecido. No topo de outro prédio, em frente ao incidente, um membro do grupo religioso conversa com o homem do clã Zenin, dizendo que seu grupo não possui poder de luta, porém eles têm muito dinheiro e estão dispostos a pagar bem pelo assassinato do receptáculo. O homem diz que não se chama mais Zenin, pois se casou, e pegou o nome da esposa, e que agora se chama Fushiguro. Ele decide aceitar a proposta. Voltando à luta da dupla Gojo e Geto, o soldado Kokun parece agora enrolado com um monstro que o está pedindo para beijá-lo. O soldado pede desculpas a Geto e diz que vai se retirar da missão. Também vai deixar de ser um xamã e que o grupo Q vai se retirar. Geto finge não escutá-lo, que acaba enfurecendo o soldado e o fazendo dizer que Geto e Gojo nada podiam fazer contra o grupo Q, pois eles tinham Vaia, que era o soldado mais forte do que, e antes de terminar a frase foi interrompido por uma mensagem no celular de Geto. Geto mostra a foto que acabou de receber e pergunta se este era o tal Vaia, que estava totalmente derrotado pelo Gojo na foto. Kokun logo confirma que este era o Vaia. Depois disso, o grupo Q foi derrotado e a organização se desfez rapidamente. Passado um tempo depois da cena, muda para um membro do grupo religioso se encontrando com Zein em um local de apostas de corridas de cavalo e pergunta o que ele estava fazendo lá. Zein responde que estava fazendo grana, e o homem então pergunta o que estava acontecendo com o trabalho de assassinar o receptáculo que ele havia aceitado. Zein se irrita dizendo que está sendo tratado como um vagabundo. O homem concorda e diz que o grupo religioso precisa de informações do progresso da missão. Porém, Zenin argumenta que ele está lutando contra o rapaz da família Gojo e precisaria desgastá-lo primeiro. Nota que o homem também não está trabalhando, pois está ali tomando conta da vida dele. O homem se irrita, pois entende que Zein está desperdiçando o dinheiro investido, e no entanto Zein diz que vai usar o dinheiro para desgastar Gojo e ainda vai conseguir reaver tudo que gastou. Ao se dar por vencido, o homem se levanta do local de apostas e diz que está contando com Zenin, conhecido como assassino de xamãs.
sai de cena perguntando a Zein se a Megumi estava bem. O que Zein o interrompe e pergunta com uma cara séria quem seria Megumi. Voltando para Gojo e Geto, agora eles estão em posse da menina chamada Riko Amanai, a receptáculo do plágio estelar. Gojo se pergunta se eles devem levá-la ao médico e enquanto diz isso, a menina acorda e se levanta dos seus braços dando-lhe um tapa na cara, falando que se ele quer tanto matar, que ele mesmo morra primeiro. Geto gentilmente diz a Riko que a intenção deles não é raptá-la. Ela não acredita e debocha do penteado com franja de Geto. Logo aparece Misato Kuroi, a cuidadora da menina, salvando-a do bullying de Gojo e Geto. Misato aparece montada em um espírito amaldiçoado pertencente a Geto, e ele logo explica que essa é sua técnica, pois ele tem a técnica de controlar maldições. Gojo pergunta à menina se ela está chateada com toda essa situação da fusão com Tengen, e ela responde que isso é ridículo, pois ela e Mestre Tengen vão se tornar um só. E ao continuar explicando sobre a fusão, ela percebe que Gojo e Satoru não estão nem mais prestando atenção. Gojo conclui então que a menina não deve nem ter amigos, e tu acha que vai ser mais fácil enviá-la a Tengen empacotada. A menina se lembra que está na hora da escola e sai correndo. Gojo e Geto a acompanham até a escola e recebem uma ligação do diretor Yaga, dizendo que o mestre Tengen pediu para eles obedecerem os pedidos da menina. Gojo pergunta se não é mais seguro deixá-la na escola Jujutsu. Porém, Geto entende que após a fusão, a menina ficará presa na escola e nunca mais poderá ver família e amigos, e então talvez o melhor é mesmo deixar ela aproveitar. Kuroi diz que a Riko perdeu os pais em um acidente quando era mais nova, e desde então ela cuida da menina, e pediu para ela deixá-la passar um tempo com os amigos. Geto diz que Misato também é família para Riko e ela concorda. Gojo pergunta a Geto como estão os espíritos de vigilância que havia colocado. E ao se comunicar, Geto percebe que há algo errado. Os dois espíritos tinham sido exorcizados. Eles imediatamente se direcionam até a escola atrás da menina. A cena corta para dois xamãs que estão comentando sobre a recompensa no valor de 30 milhões para matar a menina receptáculo, que não é nem mesmo uma xamã, se tratando de um ótimo negócio. Enquanto isso, Zein olha para o anúncio que acaba de colocar na internet com recompensa de 30 milhões para quem achar Riko vivo ou morto, com o tempo restante de 40 horas. Zein continua monitorando os passos de Gojo e Geto enquanto conversa com um membro do grupo religioso e comenta sobre seu anúncio de captura do receptáculo, dizendo que agora os xamãs virão atrás da recompensa. O homem do grupo religioso pergunta se Zenin tem certeza de postar esse anúncio, pois com isso, caso o receptáculo venha a ser morto, os 30 milhões da recompensa não seriam mais pagos a ele. Zein está tranquilo com a decisão, pois ele sabe que ninguém está com Satoru Gojo, a primeira em 100 anos a portar os olhos e a técnica avançada infinita. E enquanto ele estiver por perto, não vai ser possível capturar o receptáculo. O homem então pergunta se nem mesmo Zenin conseguiria capturar a menina, no que ele responde que é melhor usar as 39 horas restantes para desgastar Satoru e todos os outros xamãs que estão com eles, usando assim as pessoas que estão atrás da recompensa. Zein complementa dizendo que ele mesmo vai aparecer para capturar o receptáculo a qualquer momento, então é melhor o homem estar em posse dos 30 milhões. Corta para Geto e Gojo chegando na escola de Riko e a procurando pelas salas. Sua cuidadora diz que ela se encontra no momento na aula de canto. Geto vai em direção aos intrusos enquanto Gojo e Kuroi vão até a capela. Geto se pergunta se os intrusos fazem parte do grupo Q, enquanto se depara com um velho usuário de Shikigami. Ambos começam a se analisar e Geto conclui que o velho sabe o que está fazendo, tomando cuidado com possíveis outros oponentes presentes. O senhor consegue decifrar a habilidade de Geto de manipulação e maldição e entende que é superior à sua própria habilidade, mesmo que seja parecida. O velho, ao analisar a pose de batalha de Geto, o subestima, concluindo que Geto não é do tipo agressivo e não é bom em batalhas de curta distância, e pensa que Geto nem imagina que o velho possa se aproximar. Geto diz para o senhor não pensar demais para não perder seu tempo. Imediatamente invoca uma maldição do tamanho inteiro do corredor na direção do senhor. O velho se surpreende com a maldição e parece ser atingido. Geto pensa que ele já foi eliminado. No entanto, o velho aparece atrás de Geto vindo de fora pela janela com uma faca na mão pronto para atacá-lo. O velho diz que Geto deixou um ponto cego e o chama de tolo. E quando estava prestes a atacar Geto desprevenido, vem à sua mente a imagem de seu cachorrinho chamado Tasuke,
que era seu companheiro nos tempos de juventude, e ao ver sua vida passando pelos seus olhos entende que se tratava de sua própria morte, pois Geitor rapidamente o ataca no ar, entortando seu braço com a faca e torcendo sua cabeça, na sequência disparando muitos socos. O velho entende que tudo não passava de uma estratégia. Geitor explica a ele que teve facilidade em manipulá-lo, pois estava muito focado em uma única maneira de vencer. Pergunta se ele está com o grupo Q ou com a associação de recipiente do tempo. Chegando na capela, Gojo e Kuroi encontram o Rico, enquanto são observados pelo outro intruso que está sonhando com o que fazer depois de conseguir a recompensa de 30 milhões pela menina. Gojo grita por Amanai na capela, chamando a atenção das colegas de Rico pela beleza. Elas imaginam que ele possa ser seu namorado. A professora das meninas então pede para elas se acalmarem e vai em direção a Gojo, dizendo que não é adequado entrar na capela desse jeito, gritando. Gojo se desculpa e a professora aproveita a chance para lhe passar seu contato. Os colegas de Rico se irritam com a professora. Gojo se diverte com a situação e pega Rico levando-a em direção à escola Jujutsu, pois ali é perigoso por conta dos usuários de maldição que estão atrás dela. Eles são avistados pelo outro invasor, porém aparece em frente a ele a Kuroi, cuidadora da menina, que o interroga perguntando se faz parte da associação do recipiente do tempo, pois ele estava com a roupa muito diferente do grupo Q. O invasor rapidamente dispara um soco em direção a Kuroi. Ela consegue desviar e aplica um golpe bem no meio do invasor, que cai com as mãos entre as pernas. Geitor está vendo a luta e se impressiona com a força dela. O homem que foi golpeado então é revelado ser um clone e se desfaz na frente deles. Geitor imediatamente liga para Gojo para explicar sobre o usuário da maldição e diz sobre a recompensa de 30 milhões que colocaram no garoto. Geitor descobriu que isso estava no site da Dark Web para usuários de Jujutsu. Gojo e Rico estão cercados por outros 5 clones do usuário de maldição que ele pede para entregar ao garoto. Gojo pergunta por que ele está interessado no receptáculo de plasma estelar, enquanto ataca com sua técnica, rapidamente eliminando os 2 clones. Gojo parece ter entendido a técnica do usuário de clones. Ao tentarem atacar Gojo, os clones se deparam com sua técnica do infinito, os impedindo de chegar perto, e então mais 2 dos clones são destruídos com facilidade. Gojo explica que o corpo original do usuário pode trocar entre os 5 clones que ele cria, se tratando de uma técnica incrível, porém o homem em si era muito fraco para ele. Gojo tira seus óculos para demonstrar a técnica da convergência infinita e explica que os ataques aplicados anteriormente aos outros clones. Enfim, se prepara para o golpe final da divergência do infinito, técnica amaldiçoada da reversão, Red. O poder acaba falhando e Gojo finaliza com um único soco. Rico recebe uma mensagem no celular com uma foto de Kuroi capturada. Geitor se desculpa por ter deixado Kuroi para trás, permitindo ao inimigo a capturar. Ele desconsiderou a importância da cuidadora da menina. Gojo supõe que o inimigo queira fazer uma troca da Amanai pela Kuroi ou fazer ameaças de que vai matá-la. No entanto, ele entende que estão na vantagem, pois só precisam combinar um ponto de encontro e de resto eles dão conta. Decide então levar Rico para a escola e talvez usar a Shoko como substituta da menina. Porém, a Rico diz que também quer ir, pois precisa falar com a Kuroi antes da fusão com o Mestre Tengen. Ela ainda precisava se despedir. Geitor e Gojo entendem os sentimentos da menina e dizem para ela não tentar desistir no meio do caminho ou ficar com medo. A cena pula imediatamente para o dia seguinte, com Kuroi já resgatada e todos eles estão em Okinawa curtindo uma praia. O que aconteceu foi que os sequestradores exigiram o ponto de encontro em Okinawa e foram capturados por Gojo e Geitor, e agora eles estão curtindo o mar depois desse incidente. A ideia é que no dia seguinte, depois do entardecer, aconteça enfim a fusão com o Mestre Tengen. Kuroi se sente envergonhada por ter sido capturada por não-usuários e Geitor a diz para relaxar, pois a culpa é dele também por permitir esse ataque surpresa. Kuroi não se conformou com esse ataque surpresa, pois sempre esteve em guarda contra o grupo Q. Isso nunca tinha acontecido. Ela mudou de assunto e pergunta se eles foram até Okinawa de avião e se não era perigoso. Ita responde que Gojo e ele estavam escoltando o avião esse tempo todo com o uso de maldições e com o olho de Gojo, e que na verdade seria mais seguro do que se fosse por terra. Porém, Geitor se questiona do porquê de terem escolhido Okinawa dentre tantas opções. Kuroi acha que foi para atrasarem a fusão de Rico com Tengen, ou que talvez vão atacar o aeroporto. Geitor a tranquiliza, pois eles não são os únicos que estão em Okinawa. Corta a cena para Kento Nanami
e Yu Aibara, estudantes do primeiro ano da escola Jujutsu. Eles foram convocados por Gojo para essa missão, porém Nanami não sabe se é uma missão ideal para alguém do primeiro ano, enquanto Yu está animado, pois deseja mostrar ao Getou o que pode fazer. Yu diz que seus senpais estão arriscando a vida nessa missão, porém na realidade Satoru estava mesmo se divertindo com a Manai na praia. Kuroi se pergunta se é correto eles estarem neste momento passeando, e Getou diz que essa é uma forma do Gojo demonstrar compaixão com a situação da Riko. No entanto, já era hora deles irem. A menina pergunta a Gojo se eles podem ficar até o dia seguinte de manhã, e Gojo concorda em continuar em Okinawa, pois lá há menos usuários de maldição. Getou se pergunta se Gojo estava levando a missão a sério. Getou se aproxima de Gojo e o alerta para o fato dele estar usando a técnica dele sem parar desde o dia anterior, e se estava planejando ficar a noite toda sem dormir. Gojo diz que já está acostumado e está tranquilo, pois Getou está ali por ele. Após curtirem a viagem, chega finalmente no dia seguinte à escola Jujutsu e relaxam por estarem agora dentro da barreira. Getou agradece a Gojo, que está aliviado por não ter mais que fazer o papel de babá. De repente, sem ninguém perceber, Gojo é atravessado pelas costas por uma espada com um ataque rápido de Zen, que mesmo estando eles dentro da barreira, não foram capazes de perceber sua presença. Gojo ferido pergunta se ele o conhece. Zen responde para não se preocupar, pois também não lembra do nome de ninguém. Cortamos então para um flashback de Toji Genin, em uma vez em que foi conhecer o pequeno Gojo de 6 olhos e entender o porquê de todo o alvoroço que estava fazendo por ele. Foi a única vez que alguém notou sua presença enquanto estava o seguindo por trás. Esse foi o motivo de ter esperado Gojo estar desgastado para atacar. Voltando à cena do ataque, Getou prepara sua maldição para atacar Toji no ar e vai logo ao encontro de Gojo perguntar se ele estava bem. Gojo diz que está bem, pois nenhum órgão vital foi atingido. Tinha também fortalecido sua energia para que a espada não fizesse nenhum dano. Continuou dizendo que a prioridade é proteger a Manai e pediu para Getou levar ela até o mestre Tengen. Getou se despede e logo Zen sai de dentro do estômago do espírito que o havia atacado com uma nova espada e o espírito amaldiçoado pendurado em seu corpo. Gojo tenta entender o que está acontecendo, enquanto Toji o pergunta onde está o receptáculo. Pensa estar enferrujado por não ter acertado o primeiro ataque. Gojo diz que a recompensa por ela já havia sido encerrada. Toji confessa que na verdade foi ele quem estava por trás da recompensa e com isso deu uma falsa sensação de vantagem ao Gojo, pensando que ele tinha finalizado sua missão, além de ter se divertido com o fato de terem feito eles viajarem para Okinawa. Se lamentou por não ter matado os outros xamãs que estavam com eles e disse que talvez Gojo tivesse mantido o poder ativo até agora se não tivesse um tempo limite. Gojo o interrompe com um forte golpe e o lança longe. Zen se recompõe e Gojo descobre que na verdade Zen não tem energia amaldiçoada nenhuma e toda sua força e velocidade são proezas físicas, não conseguindo assim ler seus movimentos. Toji voa em direção a Gojo, porém é arremessado para longe novamente por Gojo. Gojo pensa que Toji Zen já deve conhecer sua técnica amaldiçoada, por isso já tinha um plano, e também deve ser por isso que tentou atacar com uma adaga amaldiçoada. Gojo então pergunta se esse era o trunfo dele. No entanto, Zen sumiu de vista. Gojo usa sua técnica do brilho índigo para limpar toda a área em volta, pois assim Zen não conseguiria se esconder e atacar de surpresa. Logo ao voar em sua direção, chama de espíritos amaldiçoados que o Gojo supõe terem sido saídos da barriga daquela maldição que Zen estava carregando consigo. Esse ataque prejudicou mais ainda a visão de Gojo, que o faz pensar que o inimigo estava se distraindo para tentar chegar até a Manai. Porém, Zen aparece de repente para atacá-lo com a adaga amaldiçoada. Gojo tenta desviar do golpe da adaga amaldiçoada, pois é capaz de senti-la com seu poder. No entanto, Zen consegue acertar Gojo, pois sua adaga tem o poder de interromper o uso de técnicas amaldiçoadas, acertando assim o pescoço de Gojo. Toji Zen aproveita essa chance para desferir um golpe que corta Gojo no pescoço, descendo até a barriga e continua esfaqueando a perna de Gojo e finaliza com um golpe final em sua cabeça. Gojo cai no chão todo ensanguentado. Zen se levanta em direção a Getou e Riko, dizendo se lembrar ainda como que se luta, como que se faz. Getou, Riko e Kuroi estão nos subterrâneos da escola Jujutsu em direção ao mestre Tengen, quando Kuroi decide se despedir de Riko. Nesse momento, Riko diz que a ama e sempre vai amá-la. Ambas se despedem e Riko segue com Getou
em direção ao salão principal da Tumba das Estrelas. Geto diz a ela para prosseguir em frente por entre as escadas, além do portão. Lá ela encontrará uma barreira diferente protegendo a entrada. Só pode entrar nessa barreira os convidados. Mestre Tengen estará esperando por ela. Ou então, Geto a deixa optar por dar a meia volta e voltar para casa com Kuroi. Rico não entende por que ele está fazendo isso. Geto diz que seu professor deu uma ordem de sumir com o receptáculo, como se ele estivesse vendo algo errado nessa história da fusão. Diz que combinou com Gojo de desistir da missão caso Rico se recusasse a se fundir. Ainda que tivessem que lutar contra o Tengen, eles estavam dispostos a isso, pois eles não tinham medo por serem os mais fortes, estarem prontos para defender. Rico diz que sempre disseram que ela era especial e sempre se manteve segura por isso. Mesmo após o acidente dos pais, ela não se sentiu triste ou sozinha. Imaginava que com a fusão não ficaria bem. Porém, ela continuou aos prantos, dizendo que na verdade gostaria mesmo era de passar mais tempo com todos e queria ver mais lugares e fazer mais coisas divertidas. Geto estende a mão a ela e quando ela ia segurar, um tiro atravessa sua cabeça, ocasionando cair morta na frente de Geto. Quem atirou foi Zen, que os havia alcançado. Ele diz que é hora de acertar as contas. Geto pergunta por que ele estava ali. Nem responde que havia matado Satoru Gojo. Geto se prepara então para matá-lo, invocando 2 fortes espíritos amaldiçoados. Zenin diz que é fácil de se infiltrar nas barreiras quando se sabe a entrada, por não possuir guardas. E também a escola foi infestada pelas suas moscas amaldiçoadas e ninguém o percebeu porque não possui energia amaldiçoada, sendo assim invisível. Porém ele sabe que enquanto estiver com a arma amaldiçoada, ele deixa de ser invisível. Ele sentou com uma pistola, tentando na sequência atingir o Geto que se efeito com suas maldições. Geto lança seu espírito com forma de dragão para cima de Zein, que consegue desviar. Zein explica que tem um espírito que consegue carregar suas armas amaldiçoadas junto. Dessa forma ele consegue ficar invisível, pois o espírito se comprime e entra dentro do seu corpo, que também é invisível. Isso explica como consegue carregar armas amaldiçoadas para dentro da barreira e não ser identificado. Contra o Gojo, ele usou no primeiro ataque uma espada normal, queria permanecer invisível. Geto manda calar a boca e pergunta como ele sabia das entradas das tumbas. Zein diz que tem os 5 sentidos muito apurados por causa de sua restrição celestial, que o faz não ter energia amaldiçoada. Geto pergunta a Kuroi e Zein diz que ela provavelmente está morta e que não liga. Geto entende tudo e parte novamente para o ataque. Seu espírito do dragão do arco-íris é completamente dilacerado por Zenin Touji, mesmo sendo o espírito que possui a escama mais grossa de todos os outros. Zein é pego de surpresa pelo espírito invocado por Geto, que cria seu próprio domínio. Zein tenta adivinhar o que fazer para escapar, porém erra ao responder e é atingido por um golpe da maldição. Enquanto se defende dos golpes do espírito, Geto se aproxima por trás e tenta aplicar sua técnica de manipulação no espírito que Zein possui. Geto percebe que seu golpe foi repelido, e então Zein aproveita a brecha para cortar Geto e o espírito amaldiçoado juntos. Golpes de Zein são quase fatais, fazendo Geto cair no chão desacordado. Zein diz que só não vai matá-lo, pois não sabe o que pode acontecer com as maldições que ele invoca se estiver morto. Prefere não correr o risco. Finaliza dizendo que mesmo que suas bênçãos não consigam ganhar de um mero usuário de Jujutsu, e que não deveria se esquecer disso pelo resto de sua vida. Depois desse discurso, ele se lembra que Megumi, que significa bênção, foi o nome que deu a seu bebê. A cena corta para Gojo mostrando sua mão se mexendo. Tojo chega à sede do grupo religioso segurando o corpo de Rico inteiro, concluindo assim sua missão. É recebido por Shigeru Sonada, um representante da Associação do Receptáculo do Tempo, que diz que pagará o valor acordado pela missão e um bônus por conta do encontro. Zein agradece. O mediador que o ajudou disse que nem mereceu tudo isso, pois precisou da ajuda dele. Sonada diz que esperava que Zein fosse falhar e começa então a explicar como surgiu a associação no passado, influenciada pela disseminação do budismo no Japão, feito pelo mestre Tengen, e que agora eles finalmente conseguiram se livrar da ameaça da fusão impura com Tengen. Essa fusão poderia fazer com que a associação deixasse de existir e estavam com medo de tomar medidas que pudessem provocar os xamãs. Então seu último ato de desespero foi esse de contratar Toji. Ele sai da sala com o corpo de Rico e não se importa, mesmo que isso cause a fúria do mestre Tengen.
A seguir, Zen conversa com o mediador sobre seu plano de sequestrar a cuidadora da Riko, e reafirma que sua intenção era de desgastar Satoru Gojo ao criar uma falsa sensação de segurança após resgatar ele. Disse também que usou um jato particular para levá-la até Okinawa, se tratando de um plano do chefe da organização. Muda de assunto, convidando o homem para o levar a um restaurante chique. O homem logo se recusa, dizendo que ele não tinha mesmo a intenção de pagar de qualquer jeito, e que ele só se associaria a Tojo de novo nos negócios ou no inferno. Enquanto Toji ia embora do prédio, entre Satoru Gojo na saída, o esperando. Gojo está sem nenhuma ferida causada por Zenin anteriormente. Então Zenin entende que trata-se da técnica amaldiçoada reverso. Gojo confirma e explica que ao ser esfaqueado na garganta, ele desistiu de revidar e focou sua energia amaldiçoada na técnica da reversão, que é uma técnica desenvolvida a partir da multiplicação da energia amaldiçoada, que por sua vez é gerada a partir da negatividade. Então a multiplicação dos negativos gera energia positiva. Gojo continua dizendo que é mais fácil falar do que fazer, pois nunca tinha conseguido antes. Zenin nota que Satoru está fora de si, enquanto Satoru continua falando que a única pessoa que ele viu usar essa técnica foi a Shokoyeri, porém, ele finalmente conseguiu entender o núcleo da energia amaldiçoada. Diz ainda que Zenin agora perdeu por não ter cortado a cabeça na época, quando teve chance, e também por não ter usado a adaga amaldiçoada na hora de esfaquear sua cabeça. Ambos se preparam, pois sua luta está apenas começando. Rapidamente, Toji vai em direção a Gojo, que desfere uma série de golpes com sua adaga amaldiçoada. Gojo desvia com facilidade para sua técnica utilizando a energia positiva da técnica reversa junto com sua técnica amaldiçoada infinita, gerando assim o ataque do raio carmesim e lança longe Toji Zen, que fica sem palavras diante do poder de Gojo. Toji se prepara para atacar enquanto reflete sobre os poderes de Gojo, tanto a habilidade de parar os objetos, como o poder azul da atração e por último o poder de repelir, e a técnica vermelha. Para ele, nenhum desses poderes é um problema. Ele consegue, com sua lança invertida, interromper as técnicas de Gojo, e com sua força e velocidade, consegue se defender e atacar. Mas ele estava inquieto. Algo havia escapado. Decide limpar sua mente e prepara um golpe para matar de vez Gojo. Satoru Gojo está refletindo consigo, pedindo desculpas a Riko por não estar sentindo nem raiva e nem vontade de se vingar dela neste momento. Tudo que está sentindo é o prazer e declara-se escolhido entre o céu e a terra. Toji acerta com sua arma presa à corrente. O Gojo desvia. Gojo imagina que quando enfrenta aquele passada de geração em geração, existe assim um manual de como usá-lo, explicado pelos seus antecessores. Desvantagem é que essa informação pode vazar para outras pessoas, inclusive pessoas de outras famílias, como o Zenin, por exemplo. Daí conclui que Toji possa fazer parte dessa família. Gojo, então, unindo os poderes de sua técnica do infinito, cria a técnica do vazio. Roxo. Zenin reflete sobre sua vida e se lembra que queria matar Gojo para se autoafirmar acima de tudo, e acabou se afastando do seu verdadeiro eu. Enquanto refletia, golpe de Gojo arranca metades e ele se encontra em seus elementos finais. Percebeu então que esse caminho que escolheu só o levou a ser orgulhoso de não valorizar nem ele e nem ninguém. Vem à sua cabeça uma imagem dele segurando seu bebê no colo. Gojo pergunta quais serão suas palavras finais. Toji Zenin diz que em 2 ou 3 anos no futuro, seu filho seria vendido à família Zenin e pediu para Gojo fazer o que bem entender com essa informação. A luta encerra e Gojo resgata o corpo de Riko, coberto com um véu branco, na frente da multidão de fiéis do grupo religioso, que aplaudem o corpo de Riko. Geto se aproxima da entrada do prédio, já curado das suas feridas causadas por Toji, e se depara com a maldição que Zenin carregava consigo. Ao entrar no prédio, Gojo diz a Geto que ele está atrasado, e Geto percebe que algo havia mudado em Gojo. Pergunta se era ele mesmo. Shoko havia curado Geto das feridas de Toji. Ambos se culpam por tudo o que aconteceu e saem do local com o corpo de Amanai. Então Gojo ora para Geto, pergunta se ele queria matar todo mundo ali.
pois no estado em que se encontrava não sentiria nada por eles. Geto diz para deixar para lá, que não fazia sentido aquilo, pois todos que estavam ali eram só seguidores com fé, não estavam envolvidos no mundo de Jutsu. Que diferente do que aconteceu com o dinheiro da recompensa, os que estavam ali não podem mais se livrar da situação, e logo o grupo iria se desmembrar. Gojo pergunta se realmente é preciso ter algum sentido. Geto diz que precisa sempre de sancionamentos. Um ano se passa. Shouka e Geto se encontram na escola de Jutsu fazendo um teste quando o Yuri atacando objetos. Eles reparam que em todos os objetos atacados, só os que não machucam atingem Gojo. Geto entende que trata-se de uma automatização de alvo para técnicas de Jutsu. Gojo explica que quem ele fazia manualmente anteriormente, agora está automático. Sua técnica infinita consegue detectar o perigo do objeto, levando em consideração a massa, velocidade e o formato. Ele ainda gostaria de considerar objetos eliminados também, pois que isso levaria mais tempo. Shoko pergunta se isso não afetaria seu cérebro, e Gojo responde que está usando a técnica da reversão para manter seu cérebro fresco e contato. Junto a isso, suas técnicas azul e vermelho estão em processo de ativação simultânea do seu território e teletransporte a longa distância também estão sendo aprimorados. Geto percebe que Gojo o deixou para trás e se tornou o mais forte. Percebeu também que agora Gojo poderia lidar com todas as missões sozinho e que ele também estava sozinho para fazer suas missões. Devido a todos os acontecimentos passados, esse verão acabou sendo cheio de coisas e as maldições estavam surgindo como vermes por todos os lugares, num ciclo interminável de exorcizar e consumir. Exorcizar e consumir, exorcizar e consumir. Geto diz que o sabor de ingerir uma maldição é como um pedaço de pano que limpou um vômito. E nesse processo se perguntou para quem ele estava fazendo isso. E desde o dia do incidente com o Rico Amanai, ele se questionava de seu dever como xamã. Se deveria continuar defendendo os não usuários, mesmo tendo visto naquele dia um mal escondido, mas que era comum. E das suas reflexões, ele chega à conclusão que eles não passavam de macacos malditos. Yui Aibara aparece perguntando a Geto se estava tudo bem com ele. Ele oferece uma bebida. Prossegue contando sobre sua missão, que será bem longe. E Geto pede para lhe trazer uma lembrança também para o Gojo. Geto aproveita Yui para lhe perguntar se era bom ser um xamã para ele, se ele não se sentia incomodado. Aibara responde que não é muito bom em responder esse tipo de coisa, mas dar o seu melhor e ajudar alguém é uma sensação muito boa. Entra então na sala Tsukumo Yuki. Ele pergunta se ele é o Geto e qual tipo de garota ele mais gosta. Geto pergunta quem é ela. E Aibara responde que gosta de garotas que comem bastante. Aibara diz a Geto que está tudo bem, pois ela não é uma pessoa ruim. Ele sabia disso, pois possuía bons olhos para as pessoas. Geto diz a ele se ele diz isso mesmo sentado ao lado dele. E Aibara diz que sim. Yuki ri de Aibara e ele se retira da sala, se despedindo. Yuki senta ao lado de Geto e continua a conversa, perguntando se o garoto era um novato. Ele era tão honesto e fofo. Yuki pergunta se Geto não vai respondê-la. Geto diz que ela deveria responder primeiro quem era ela. Ela se apresenta então como Tsukumo Yuki, uma xamã de classe especial. Geto faz cara de quem a conhece, e Tsukumo diz a Geto que ela é uma xamã que não vai nunca às missões e que odeia a escola, prefere ficar viajando pelo exterior. Geto pensa que ela está de mau humor. Yuki continua dizendo que é brincadeira. Na verdade, os objetivos dela não combinam com os da escola, pois ela queria tratar a causa e não tratar os sintomas como fazia a escola. Ela diz a Geto que não quer caçar os espíritos e sim criar um mundo onde eles não existam. Continua explicando para Geto que os espíritos amaldiçoados são formados a partir da energia em excesso que vaza de seres humanos comuns. Por isso, existem duas formas de criar um mundo sem maldições. A primeira seria fazer toda a humanidade perder a energia amaldiçoada, e a segunda, fazer toda a humanidade ser capaz de controlá-la. Ela conclui que a melhor das duas é a primeira, pois já existe um modelo para se basear, que é o caso que o Geto conhecia bem de Toji Zein. Ele era um caso de alguém que tinha exatamente zero de energia amaldiçoada. Apesar disso, ele podia sentir espíritos com seus 5 sentidos. O seu corpo cruzou uma linha e acabou ganhando resistência contra os espíritos.
Ela diz a Geito que não foi nenhum demérito ele ter perdido, pois ele era um super-humano. Lamenta que ele tenha morrido. Ela então está atrás do segundo caso de maldição restrição celestial, que seria da pequena Makizen. Continua dizendo a Geito que os xamãs não criam espíritos igual aos humanos comuns, a menos que virem após a morte como espíritos vingativos. A diferença era que os xamãs conseguiam vazar muito menos energia amaldiçoada em fluxo, diferente dos dois casos. Os xamãs possuíam energia de dentro do próprio corpo. Ela diz que se toda a humanidade se tornasse xamã, nenhuma sol nasceria. Geito reflete sobre essa possibilidade, chega à conclusão de que se matar todos os meus usuários, bem chegaria nesse resultado. E o que diz também bem aceitável, o menor seria a forma mais fácil. Pois ao reduzir a população não xamã, é possível que os humanos que sobrevivam despertem habilidades de jutsu como forma de sobrevivência. Assim como pássaros que adquiriram asas, os humanos conseguem evoluir pelo senso de medo e perigo. Mas ela nunca faria isso, pois não tem essa coragem. Pergunta se o Geito odeia os não xamãs. Ele diz que não sabe. Antigamente pensava que os xamãs serviam para proteger, mas ultimamente ele está incerto. Hoje em dia ele despreza os não xamãs, mas tenta rejeitar esses sentimentos. Não consegue mais dizer quais são seus verdadeiros. Yuki diz que não é nada disso, ele ainda não está nesse estágio. Ela diz que os verdadeiros sentimentos de Geito vão ser definidos assim que ele se comprometer com uma das suas visões, uma das duas. Ela então se despede dizendo que queria mandar um alô pro Gojo, mas veio em hora errada. Continua dizendo que eles três da classe especial deveriam se dar bem. Geito vai dizer a Gojo que ela esteve lá, e enquanto saía da moto, Yuki diz que ele não deveria se preocupar com o receptáculo de plasma estelar, pois provavelmente já existia outro, ou estava para nascer. De qualquer maneira, Tengen estava estável. Em outra cena, Geito se encontra com Nanami, que estava desolado após voltar de uma missão que deveria ser de um espírito de nível 2. Porém, a fé do povo local fortaleceu demais esse espírito, que agora se tratava de uma missão para os de primeira classe. Geito olha para a máquina em sua frente e encontra o corpo de Yui Aibara morto após a missão. Geito diz a Nanami que ele deveria descansar, pois Gojo assumiria essa missão agora. Nanami pergunta se eles não podiam deixar tudo para o Gojo a partir de agora. Geito continua se perguntando se nessa maratona do xamanismo não existe nada além de uma pilha de corpos de xamã no final. Meses se passaram e Geito se encontra agora em uma missão em um vilarejo distante, onde em resumo ele deve exorcizar o espírito amaldiçoado que parece ser a causa dos desaparecimentos misteriosos e mortes estranhas. Chegando ao local, ele se depara com uma cena que o causa estranhamento. Uma jaula onde estão presas duas crianças xamãs que foram aprisionadas pelos moradores do vilarejo. Ao perguntar aos moradores o que era isso, eles responderam que elas eram a causa de tudo o que estava acontecendo, pois estavam usando seus poderes esquisitos para atacar os moradores, e que elas ainda mataram o neto dessa moradora que ele estava. Geito diz que não era isso, e que já descobriu a causa dos incidentes. As crianças tentaram dizer que não foram elas, quando os moradores as chamaram de monstros e mandaram-nas calarem a boca, pois seus próprios pais foram a mesma coisa e que deveriam ter sido mortas quando eram bebês. Geito diz às crianças que vai ficar tudo bem, controlando o espírito amaldiçoado que só elas conseguiam ver. Logo veio à sua mente as palavras de Yuki, dizendo que seus verdadeiros sentimentos vão surgir quando ele decidir a que voz se comprometer. Aquela que despreza os não xamãs ou aquela que rejeita essa ideia. Geito chama os moradores para o acompanharem até ali fora, e então gritos são ouvidos por todo o vilarejo, gritos de socorro por parte dos moradores. 5 dias depois foi reportado que chegou na vila e foram encontrados corpos de 112 moradores mortos. Todos eles foram vítimas de espíritos amaldiçoados. Depois da análise, foi concluído que Geito Suguro foi quem estava manipulando esses espíritos. Geito agora está foragido e, de acordo com regulamentos de jutsu, ele deverá ser executado à vista de um usuário de maldição. Gojo está conversando com o diretor Yaga sobre o crime que Geito cometeu. Parece não entender o que está acontecendo. O diretor responde que era isso mesmo. Geito massacrou o vilarejo que foi e agora está foragido. E além disso, nada foi encontrado em sua casa e, de acordo com os rastros de sangue na casa, ele provavelmente tinha matado seus próprios pais. Gojo enlouquece e o diretor diz que também não entende por que isso está acontecendo. Em outra cena, andando pelas ruas de Shinjuku, Shoko se encontra com Geito na rua e ele alegremente acena para ela. Shoko diz: "Olha, se não é o criminoso, está precisando de algo?"
Shoko pergunta só para ter certeza se as acusações são falsas. Geito responde que, infelizmente, não são falsas. Ela pergunta novamente o porquê disso. Geito responde que vai criar um mundo só com xamãs. Shoko acha engraçado enquanto vai pegando seu celular imediatamente. Geito diz que não é criança e não é como se todos precisassem entender. Shoko diz que assumir que ninguém vai entender já parece ser bem infantil. Gojo está do outro lado do telefone e Shoko diz a ele que encontrou Geito em Shinjuku. Gojo pergunta algo a ela e ela responde que não quer morrer. Geito continua andando quando encontra Gojo na sua frente, que pergunta para Geito se explicar. Geito diz que já ouviu tudo da Shoko e não tinha mais o que dizer. Gojo diz que agora Geito vai ficar matando todo mundo, mesmo que seja seus próprios pais. Geito responde que não poderia abrir uma exceção para os próprios pais, pois eles não são sua única família. Gojo diz que esse não é o ponto e que achava que Geito não matava sem sentido. Porém, Geito diz que na verdade há sim um sentido. Gojo não quer ouvi-lo e não vai dar certo esse plano de criar um mundo de xamã matando os não xamãs. E é estúpido algo que ele sabe que não funciona e é sem sentido. Geito diz a Gojo que ele é bem arrogante, pois para ele isso era possível. Se era possível para ele, ele não tem direito de sair por aí dizendo que é impossível. Geito diz que se fosse Gojo, até mesmo essa ideia estúpida seria plausível. Geito já havia decidido como viver e agora ia fazer o que puder pro bem disso. Gojo se prepara para atacá-lo e Geito está pronto para morrer se Gojo quiser, pois até nisso havia um significado. Geito se vira e vai embora. Gojo não consegue atacar seu ex-amigo. Mais tarde, conversando com o diretor Yaga, o diretor pergunta a Gojo por que não o perseguiu, e Gojo pergunta se ele realmente estava dizendo isso para ele. O diretor então diz para esquecer. Gojo pergunta se ele é o mais forte. Yaga diz que é sim, e também é cheio de si. Gojo diz que não é o bastante ser o mais forte, pois só consegue salvar aqueles que estão dispostos a serem salvos. A cena muda para o prédio do grupo religioso. Geito está conversando com aquele mediador do grupo e diz que pensava que o culto do Globo Estelar havia encerrado. O homem diz que agora é uma organização diferente, mas com a mesma ideia. Foi dada uma nova cara para o grupo para despistar as pessoas, mas Geito não se preocupa com isso, só está interessado em captar dinheiro e maldições. O homem comenta da nova aparência de Geito e ele diz que nesse negócio é importante essa aparência. Estão com Geito as duas meninas que foram salvas do cativeiro que Geito as encontrou. Geito pergunta se todos estão ali e o mediador responde que sim, todos os gerentes, diretores e presidentes e os clientes mais ricos também. Geito sobe ao palco se desculpando pela demora. Com uma cara alegre, diz a todos que começando a partir daquele momento, toda a organização pertenceria a ele e que daria um nome diferente. Todos deveriam obedecer. A plateia respondeu com um grande descontentamento. Geito diz que isso é desagradável e chama ao palco Sonoda-san, aquele mesmo responsável por pagar a recompensa da morte da menina receptáculo. Sonada é então imediatamente esmagado pela técnica de Geito e o sangue espalhado pelo palco inteiro. Geito muda o semblante e bem sério diz que agora eles irão obedecer, chamando-os de macacos. Ele decidiu seu verdadeiro sentimento, e é o que odeia macacos. Andando pelas ruas, Gojo encontra um moleque chamado Fushiguro Megumi. O menino pergunta quem era ele, ou melhor, que cara era essa que ele estava fazendo. Gojo só estava pensando que a cara do moleque era muito familiar com a de Toji Zen. Gojo diz a Megumi que seu pai era de um grande clã de xamãs chamado Zen. Disse que a família dele era tão bagunçada que nem mesmo ele a encarava. Continuou perguntando ao menino se ele já foi capaz de ver espíritos, pois a essa altura ele já deveria ter notado o próprio poder. Explica que o Kanzein ama tanto o talento que as técnicas de jutsu despertam por volta dos 4 a 6 anos de idade. Então essa era a melhor idade para uma criança ser vendida. Gojo diz a Megumi que o pai dele havia o deixado como a melhor carta contra o clã Zein. Disse se isso o irritava. Quando continuava a dizer que havia conhecido Toji Zein, Megumi o interrompe dizendo que na verdade não estava irritado e que não ligava para o pai, pois não o via há anos e nem se lembrava de sua cara. Tinha entendido o que o Gojo havia dito. Megumi demonstra ser uma criança bem madura e Gojo pergunta se ele realmente é um aluno do primário.
e que sempre quando ele quisesse poderia perguntar a ele sobre o pai, pois ele achava esse assunto interessante. Indo direto ao ponto, Gojo pergunta o que Megumi queria fazer se desejava ficar com o Zein. Megumi se preocupa em como ficará Tsumiki, se ela ficaria feliz ou não. Gojo diz que não, de jeito nenhum ela ficaria. Ele pode garantir isso, já conhecendo o clã Zein. Megumi não gosta nem um pouco disso, e Gojo diz que vai cuidar disso para ele. Diz também que vai treiná-lo para ele se tornar forte o bastante para ultrapassá-lo. Muitos anos depois, no tempo presente, seus alunos, Megumi, Nobara e Itadori o acordam. Ele tira o véu que cobre seus olhos, olha bem para eles e dá um sorriso. Megumi pergunta do que ele está rindo. Gojo diz na verdade que não era nada. Fim do flashback. Bom, galera, é isso. Se vocês gostaram, curtam, comentem para que eu possa fazer continuações. Valeu!